Olá pessoas queridas do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo para agradar o público que também, além de crochê e tricô, gosta de leitura. Eu trouxe aqui a minha pequena pilha de livros que eu li do final de novembro do ano passado até o início do mês de fevereiro. Eu tenho aqui um total de 6 livros na mão e tem outro que não tá aqui porque eu li no Kindle. Eu vou mostrando pra vocês por ordem de leitura e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Só que assim, gente, eu sou totalmente leiga no assunto crítica, sabe? Então eu vou dar bem a minha opinião pessoal e eu sugiro que os títulos que vocês se interessarem, vocês pesquisem mais no Google, no YouTube, enfim, pra saber se vocês vão se identificar com a leitura também. Bom, eu vou começar aqui com A Última Carta de Amor, que é um livro da Jojo Moyes. Gente, eu sou apaixonada por essa escritora, isso eu já falei pra vocês quando eu mostrei as minhas comprinhas literárias. Inclusive, quem não assistiu esse vídeo ainda, vou deixar o link aqui no canto da tela e também aqui na descrição do vídeo. A Última Carta de Amor já não tá mais muito fresquinha na minha cabeça, porque foi o livro que eu li no final de novembro. A história da Última Carta de Amor já tem uma adaptação na Netflix. Conta a história da Jennifer Starling, uma coisa assim. E ela era uma mocinha jovem e ela teve um acidente no dia que ela estava fugindo de casa com o amante dela. É uma história de amor muito triste, muito dolorosa, fala sobre desencontros. Assim, ó, é de chorar, gente, é de chorar esse livro. É muito emocionante. E ela perdeu a memória nesse acidente, daí ela voltou pra casa com o marido dela, ela não lembrava de nada, só que ela sentia que tinha alguma coisa errada. Isso, né, que eu falei agora aconteceu, se eu não me engano, em 1960, 1980, eu não me lembro, tá, qual foi o ano que isso aconteceu, mas é tipo um tempão atrás, assim. E daí, anos depois, uma jornalista, que eu esqueci total o nome da jornalista, esse é o nome, Ellie, eu acho. É uma jornalista que estava fazendo uma reportagem a respeito do jornal que ela trabalhava. Ela encontrou uma carta de amor da Jennifer pro amante dela. Acho que foi, ou era do amante pra Jennifer. E daí ela começou a ir atrás daquele casal, porque ela queria descobrir muito o que estava acontecendo, se eles estavam vivos, se eles estavam juntos ou não. E daí, graças a essa repórter, a essa jornalista, essa história começou a se desdobrar novamente. E daí eu não posso falar mais, porque senão eu vou dar spoiler. Mas assim, gente, vale muito a pena esse livro, porque ele realmente é muito bom. Recomendo bastante. O próximo da lista foi o Orgulho e Preconceito, que foi a primeira obra da Jane Austen que eu li. Ai, gente, sério? Esse livro entrou no topo da lista dos meus favoritos, assim, ó, ele é perfeito demais. Não existe mocinho que nem o Sr. Darcy e mocinha que nem a Elizabeth, porque eles são perfeitos. É um casal perfeito e não é um casal, assim, de romance meloso, sabe? Isso é uma coisa bem legal dos livros da Jane Austen, porque ela não fica retratando só aquela parte romântica do romance de casal. As obras dela são clássicos, né, gente? São clássicos da literatura inglesa. Então, ela escreve muito do tempo dela, muito de como que era a sociedade naquela época. Caso vocês não conheçam Jane Austen, os livros dela foram escritos mais ou menos todos no início de 1800. Então vocês imaginam, é um negócio antigo pra caramba? É. E é um negócio que continua aí atingindo várias e várias pessoas? É também. Então, aí tá o valor de como são realmente muito bons os livros dela. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês 3 livros, tá? Então eu dei a louca da Jane Austen, agora eu fui lendo meio que um atrás do outro, intercalando com alguns outros. E assim, gente, confesso pra vocês que depois de ler Orgulho e Preconceito, parecia que eu tava traindo ela. Ela, a Jane Austen não, mas ela, a Elizabeth, sabe? Porque eu me apaixonei muito por ela e pelo Sr. Darcy, me apeguei demais aos personagens. Fiquei muito triste quando eu terminei o livro e logo em seguida eu já assisti a adaptação que tá no Netflix, que é muito boa também. Claro que o livro é sempre melhor que o filme, na minha opinião, mas eu achei até que o filme ficou bem fiel ao livro. Claro que existem umas partes que passaram muito corridas. Meu marido, por exemplo, assistiu comigo e teve algumas coisas que ele não entendeu muito bem e que eu entendi porque eu já tinha lido o livro. Então eu meio que pausava o filme pra poder explicar um pouquinho pra ele pegar melhor os detalhes. Mas assim, quem for assistir o filme sem ter lido o livro vai entender, vai pegar o espírito do negócio. Mas ler
É uma experiência maravilhosa e eu recomendo muito, gente, sério, que essa história aqui é demais, 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 demais. O próximo da lista é A Vida é uma Surpresa. O nome da autora é Constance Beresford Hallway. Eu não sei se é assim que fala. Eu sou o tipo de pessoa que julga o livro pela capa e quando eu olhei essa capa aqui eu não dei muita coisa, gente. Mas confesso que eu paguei a língua porque o livro é muito bom. Eu não sei se vocês conhecem essa autora. Eu pesquisei um pouco e eu percebi, assim, que ela não parece muito famosa. E esse livro aqui, ele não é desses que bombam nos vídeos de YouTube, nem resenhas, nem nada. Então é um livro um pouquinho mais desconhecido, mas é uma leitura que eu recomendo bastante, porque é um livro que faz a gente pensar sobre a vida. Eu achei ele bem melancólico, doeu um pouco de ler, sabe? A história desse livro aqui conta sobre a Rowena, não sei se é assim que fala o nome dela, porque eu sou péssima em traduzir nomes pro português. O nome nem se traduz, né, gente? Mas eu sou péssima em pronunciar nomes estrangeiros, essa que é a verdade. Mas é uma história de uma mulher que perdeu um marido. O livro começa no velório dele e ela começou a se descobrir. Ela era uma mulher muito dependente, ela foi dependente dos avós, que foram quem criaram ela. Depois ela casou e ela foi uma pessoa totalmente dependente desse marido. E quando ele morreu, ela tava naquele mix, assim, de felicidade por estar livre, mas de desespero por não saber o que fazer. E ela foi vivendo ali aos trancos e barrancos e misturado com tudo isso, ela descobriu que esse marido tinha uma outra família, então ela tava perdidaça mesmo, porque ela não sabia o que ia ser do futuro dela, porque ela tava lutando na justiça ali com aquela outra família, sabe, pra conseguir ter direito à herança do marido dela, que era o que ia ajudar ela a se levantar, né. Parece, assim, que é uma história real mesmo, e eu recomendo muito a leitura desse livro, gente, porque, assim, eu me surpreendi. É um livro que eu quero guardar na minha estante, porque realmente eu gostei. O próximo que eu li foi o Persuasão, da querida Jane Austen. E como eu falei pra vocês, né, quando eu terminei Orgulho e Preconceito, eu me senti uma traidora. E isso aconteceu muito quando eu tava lendo Persuasão. Eu demorei pra pegar no tranco essa leitura, porque eu tava muito apegada ainda na Elizabeth e no Sr. Darcy. E, assim, gente, Persuasão é muito bom, é maravilhoso, mas pra mim, nenhum livro, eu acho, vai se comparar, nenhum livro da Jane Austen vai se comparar ao Orgulho e Preconceito. Não sei, porque ainda faltam outros pra ler, eu só li 3. Mas eu demorei realmente pra me apaixonar pelos personagens desse livro aqui, que é a Anne Elliot e o cara que faz par com ela. Eu esqueci o nome, gente. Esqueci totalmente. Eu vou até olhar agora aqui pra ver se eu consigo encontrar o nome do rapaz. Capitão Wentworth. Se é assim que fala, é esse aqui o cara dela. O cara da Anne. Bom, gente, o Persuasão não ganhou meu coração tanto quanto o Orgulho e Preconceito. Desculpa, gente, que amou esse livro, mas embora ele seja muito bom, não dá pra dizer que virou meu favorito, tá? Eu achei que a história foi muito enrolada. Foi lá da metade pro fim que as coisas começaram a acontecer. E nessa história aqui não tem tantos acontecimentos mirabolantes que nem tem Orgulho e Preconceito e Em Razão e Sensibilidade, que é o que eu vou falar mais em seguida. Eu achei esse livro muito paradão, assim, mas a história é bonitinha, é um amor que resiste ao tempo. Eles foram separados porque a família dela, da Anne, achava que o Capitão Wentworth não era bom o suficiente pra ela, porque ele não tinha recursos, não tinha posses, ele era um pobre coitado, e ela era uma mulher, uma menina rica, né, que tinha uma família muito bem conceituada, um pai muito vaidoso nessa questão, assim, financeira, e então a família dela não permitiu que ela casasse com ele, e daí os anos se passaram, ela se tornou uma pessoa triste por não ter conseguido viver esse amor. E daí depois de, sei lá, acho que 12 anos, se eu não me engano, eles se reencontraram e continuaram achando que esse amor era impossível. Só que as coisas foram acontecendo, né, e daí os dois precisaram conviver de novo e eles começaram a redescobrir esse amor. O livro, ele acontece realmente muito lentamente, mas eu não vou contar mais nada, porque eu recomendo a leitura mesmo assim. A minha leitura seguinte foi O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Esse foi o livro que eu li pelo Kindle, eu não tenho ele físico. Esse livro, gente, é algo totalmente necessário pra gente ler. Ele foi publicado pela primeira vez em 1960 e quem escreveu O Diário de uma Favelada
foi uma própria favelada. É um diário mesmo, onde a Carolina Maria de Jesus escreveu o dia a dia dela dentro da favela do Canindé, que era onde ela morava, lá em São Paulo. Uma história muito triste, e é mais triste ainda porque a gente sabe que é real tudo aquilo que ela viveu, e porque ainda hoje, em 2022, a gente sabe que isso, infelizmente, ainda acontece. É um livro, assim, ó, que te dá um choque de realidade, que te faz se sentir ainda mais grato por todas as coisas que tu tem. Eu fiquei pensando o tempo todo que eu tava lendo aquele livro, o quanto eu reclamo por besteira. A gente aprende com ele a ter vergonha na cara. Por mais antigo que seja o livro, ainda é uma história muito atual. Eu não tenho nem muito o que falar desse livro, porque falando isso eu já falei o suficiente. Então fica com vocês essa missão de ler O Diário de uma Favelada. O próximo que eu quero mostrar pra vocês é Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Eu tô, assim, até agora chocada com esse livro. Eu demorei uns quantos dias pra conseguir pegar outro livro pra ler, porque essa história me deixou muito impactada. Eu fiquei um pouco triste e chocada com o final da história, porque eu não queria que ela tivesse acabado do jeito que acabou, eu teria escrito outro final. Mas mesmo assim é um livro muito bonito. É um romance que fala sobre suicídio na adolescência, sobre problemas em casa, e é um livro muito necessário pra ler. E eu tenho medo, sabe, de falar sobre esse livro e acabar dando muito spoiler, mas eu vou tentar. A história é da Violet e do Finch. Os dois se conheceram no topo da torre da escola, quando os dois estavam lá pensando sobre a vida, né? Eles estavam pensando se valia a pena continuar vivendo. E daí os dois acabam se ajudando, eles se conhecem, começam a andar juntos, fazem um trabalho de escola pelo qual eles vão andar por lugares incríveis. Tem uma certa resistência da personagem Violet, ela não queria sair da bolha que ela tava, mas o Finch é um guri muito legal e ele vai ali, força a barra com carinho e consegue tirar ela daquela bolha, e os dois vão vivendo histórias incríveis e, claro, um romance mais incrível e fofinho ainda. Então eu parei por aí, porque senão eu vou falar o que eu não devo e eu não quero falar, porque eu quero muito que vocês leiam esse livro também. Como eu disse, o final foi bem diferente do que eu esperava, mas depois desse fim que eu não gostei, essa parte quase no fim que eu não gostei, o final dele foi bonito também. Esse livro já tem uma adaptação no Netflix, e eu vou dizer pra vocês que a adaptação é totalmente diferente do livro. Eu não gostei do filme, quer dizer, eu gostei do filme, mas se eu for comparar com o livro, eu não gostei do filme. Deu pra entender, né? O livro conta muito mais detalhes, o filme cortou muita coisa. Eu sei, claro, que numa adaptação não dá pra ser tão fiel, ainda mais quando é um filme. Se fosse uma série, né, daria pra pegar mais detalhes. É um filme bonitinho, tá? Mas eu não sei, eu prefiro o livro. O livro é melhor, com toda certeza. Minha próxima e última leitura. Sim, é o último livro desse vídeo, então tá no fim, gente. Esse aqui também é o livro da Janinha, e colocando Razão e Sensibilidade no meu ranking aí dos 3 livros da Jane que eu já li, eu coloco Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Persuasão. Esse livro aqui conta a história da Elinor e da Marianne, que são duas irmãs totalmente diferentes uma da outra. A Elinor é a razão e a Marianne é a sensibilidade, digamos assim, né, pra ir de acordo com o título. A Elinor é uma mulher totalmente ponderada, ela guarda os sentimentos dela, ela não quer deixar mostrar para os outros o quanto ela sofre, e ela faz de tudo assim para ser uma pessoa cordial, ela é uma pessoa tranquila, então todo mundo vê ela como essa pessoa ponderada e sensata. Já a Marianne, ela é bem doidinha, ela fala o que der na telha, se ela não gostou de alguma coisa ela vai falar, e ela coloca todos os sentimentos dela pra fora, mesmo se isso não tá condizendo ali com o ambiente, sabe? Lembrando que esse livro é uma história que aconteceu lá no início de 1800. Então, pra época, a Marianne estava totalmente errada, porque as mulheres, elas tinham que ser como a Elinor. Elas tinham que ser mais ponderadas. Mas a Marianne não. Ela não tinha papas na língua. Ambas tinham personalidades diferentes e viviam os romances, viviam as emoções de uma maneira totalmente diferente. E isso conta muito aqui na história do livro, como as duas reagem a cada situação da vida, como elas interpretam as coisas, o ponderamento da Elinor e a vontade de viver da Marianne. Eu até fiquei me comparando com as duas personagens, e eu posso dizer que eu não sou nenhuma nem outra, eu sou a mistura das duas, porque eu Bianca, sou uma pessoa muito
ponderada pra tomar as minhas decisões, mas eu também sou muito emotiva, eu coloco tudo pra fora, que nem a Mariane. Então, realmente sou um mix das duas. E, claro, né, que tem um romance romântico também no decorrer dessa história, que é cheio de reviravoltas, assim como Orgulho e Preconceito. Assim, ao final é totalmente inesperado. Eu tava desesperada pra chegar no final desse livro. Eu acabei demorando pra ler ele mais do que eu esperava, porque aconteceram várias coisas aqui na minha vida pessoal e de trabalho, e daí eu acabei tendo que passar alguns dias sem ler, e eu queria muito terminar, porque eu tava querendo saber o fim do livro, e foi muito bom, eu adorei essa história, ela é muito bonita, e agora só falta ver o filme. Inclusive, eu até queria falar do Persuasão, que existe uma adaptação bem antiga, só que eu nem procurei pra ver, porque quando eu tava pesquisando, eu vi que o Netflix vai lançar esse ano uma outra adaptação, que a Anne Elliot, ela é aquela menina lá que fez os 50 Tons de Cinza. Eu não sei o nome dela, mas é aquela menina lá. E Razão e Sensibilidade tem uma adaptação antiga que já tá no Netflix, e eu pretendo assistir essa semana. De repente, se eu lembrar, quando eu gravar o próximo vídeo pra falar das leituras, eu comento com vocês sobre o filme. Mas quem assistiu o vídeo até aqui, assistiu o filme, já me contem aí o que vocês acharam do filme. Mas é isso então, gente. Eu espero que vocês tenham tido paciência de assistir esse vídeo até aqui. Comentem quais desses livros vocês já leram. Deixem dicas também de livros que vocês acham que eu vou gostar. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um super beijo e a gente se vê no próximo. Tchauzinho!